Olá a todos, estamos juntos mais uma vez comigo, o Rabino Aryeh Rotenberg de Yerushalayim. Vamos estudar um artigo sobre o último dia de Pesach, sobre a travessia do Mar Morto. O nome do artigo é A Natureza é a vontade mais constante de Deus. Quando uma pessoa vê um copo que está sobre a mesa e sem que alguém mova a mesa de seu lugar, a água começa a espirrar para todos os lados, não há dúvida que esta pessoa simplesmente exclamará que aconteceu um puro milagre, uma vez que isso é totalmente contrário às leis da natureza. Porém, um físico ou cientista pode explicar que, de fato, nenhuma lei foi violada aqui. A afirmação desse cientista é devida às seguintes hipóteses. A água é composta de moléculas que correm em todas as direções, sem qualquer ordem e constantemente colidem umas com as outras. O comportamento total de todas as moléculas individuais, a combinação de inúmeras vibrações e colisões das moléculas de água, faz a água parecer calma, como estamos acostumados a vê-la. Mas, na verdade, debaixo da água, a água é turbulenta. No caso descrito, o topo da água do copo está em estado onde todas as moléculas se movem juntas na mesma segunda partícula para cima. Essa situação não é impossível, embora seja estatisticamente bastante comum, e a probabilidade de que o evento aconteça é muito pequena, chegando até a zero. Se esse fenômeno for muito raro de ocorrer, é possível. Esse fenômeno de ajuste simultâneo de tantas moléculas pode acontecer uma a uma, e assim, bilhões de anos, mas não há violação das próprias leis da natureza. Devemos saber que na microsfera não há legalismo familiar para nós da física clássica. Os cálculos dos cientistas sobre o que acontece no campo atômico são feitos por cálculos matemáticos da probabilidade de comportamento de um grande número de partículas. Todo evento que corre nessa esfera não tem a marca de uma lei permanente que possibilite prever o que acontecerá. Você só pode calcular as chances gerais de uma ocorrência específica. O Criador do mundo e seu líder determina o que acontecerá a qualquer momento. Embora as leis da natureza sejam estáveis e permanentes, e Deus raramente rompe suas estruturas a fim de criar um milagre sobrenatural, mas mesmo dentro da estrutura da natureza permanente, a providência e supervisão divina são muito meticulosas. Se um evento particular ocorreu neste exato momento, ou se certa doença prejudicou somente esta certa pessoa, Deus não permita, é um sinal de que assim foi fixado pela providência divina. Aqueles que acreditam na supervisão divina devem adotar um princípio muito claro. Não há diferença se o milagre transcende a natureza ou se é feito dentro dela. A divisão do Mar Vermelho ocorreu apenas uma vez durante os milênios da história. E foi precisamente no momento em que o povo de Israel necessitou desta salvação. No momento seguinte, a água voltou ao normal e afogou o exército do faraó. Este fato aumenta as dimensões do milagre miraculoso, mesmo sem levar em conta a questão de que maneira e sob quais circunstâncias ocorreu. De modo geral, a totalidade dos fenômenos que são absorvidos pelos nossos sentidos são chamados de natureza. A experiência da vida humana levou a uma generalização que chamamos de leis da natureza. Quando as pessoas percebem que um certo objeto caiu no chão, e assim fizeram mais e mais objetos, passam a generalizar que todos os corpos são atraídos para a Terra, e você tem uma lei da natureza chamada gravidade. Usando experimentos, você pode definir regras de condutas quantitativas e dar a elas os nomes da, como foi dito antes, lei da gravidade. Não há provas científicas que essas leis existem, e não há explicação científica ou prova
de que elas sejam permanentes. As ciências naturais são baseadas em uma suposição inicial que não foi provada de que as leis da natureza existem em todos os momentos e todos os lugares. A razão para o comportamento da natureza, de certa maneira, sempre estará fora do escopo da investigação da ciência, por causa de sua preocupação com a essência, propósito e questões filosóficas não quantitativas. Não há investigação científica sobre a causa e origem das leis da natureza. E se amanhã o sol não se elevar, não poderemos processar a natureza por quebra de contrato. Vamos demonstrar por que a ciência não pode explicar as razões de seu comportamento. Se perguntamos a um cientista por que uma substância é inflamável e outra não é inflamável, a resposta é que há uma diferença no potencial oxidativo das duas substâncias. Quando exploramos a causa dessa mudança, ela será associada a uma distância diferente de elétrons do núcleo desses materiais. Quando continuamos a investigar a causa dessas diferentes distâncias, ele dependerá de várias camadas eletrônicas diferentes. Qualquer resposta dada deixará espaço para que outra pergunta sobre a causa do fenômeno seja feita. Nós nunca chegaremos ao motivo principal. Todas as respostas da ciência nada mais são do que uma cadeia de fenômenos medidos, mas a principal inicial razão para que não buscamos no campo da ciência, pois essa não é sua esfera de ação. A ciência limita-se antecipadamente a lidar com fenômenos e questões quantitativas, quanto, como, não lida com a realidade espiritual e com perguntas por quê. A ciência também se limita apenas antecipadamente a fenômenos que podem ser repetidos sempre que quiserem. Por causa destas restrições, a visão do mundo da ciência só pode ser vista como uma imagem parcial do mundo, que usa apenas um quadro parcial deste tipo. É como um homem que acredita que apenas seus sentidos e sobre não existem ondas de rádio, radar, sentidos cósmicos, e mais quando eles não estão sendo sentidos. A existência de quaisquer leis da natureza é uma necessidade lógica para sustentar a vida no sentido aceito. Será elaborado o mundo sem qualquer regra geral legal temporário. Não pertencia ao conceito da experiência da vida, e não havia espaço para livre escolha, desde que o homem não possa imaginar as consequências de suas ações. Desta forma, poderemos nos aventurar e trazer às nossas mentes possibilidades para as causas da criação da legalidade da natureza. Por outro lado, a natureza é um teste ao ser humano, pois pode imaginar que Deus transmitiu as forças da natureza para que funcionem independentemente. E o processo é o processo de pensamento herege, que acredita que o homem pode explorar as leis da natureza para alcançar o controle de todas as causas subjacentes das coisas. A partir da perspectiva do curso natural, de forma natural do mundo, de razão e resultado, Sibav e Totza'ah, uma pessoa pode errar e pensar que ele pode gerenciar as causas como quiser e tentar o seu poder e capacidade de produzir os resultados desejados. As pessoas têm crença em Deus, veem em qualquer fenômeno natural a providência divina. Um exemplo para ilustração. Um homem que orifício da fechadura, homem que olha e vê no orifício da fechadura e vê uma caneta escrevendo sozinha. É natural abrir a porta e ver que uma pessoa está segurando a caneta e escrevendo. O infiel, que recusa acreditar na providência divina, é como um homem que se recusa a abrir a porta e continua a olhar ao buraco pela fechadura. O crente reconhece que não a natureza como um todo, mas sim uma caneta nas mãos do Criador. Se fosse possível que a razão saudável controlasse o homem integralmente, a fé em Deus venceria os impulsos que se opõem
a ela sem uma batalha. À luz da verdade na fé, à luz da lógica do caminho divino e em vista da vasta recompensa prometida aos verdadeiros seguidores de Deus, o hedonismo seria totalmente derrotado. O papel do milagre é iluminar e ilustrar a realidade do Criador, estabelecendo assim uma base concreta para a fé. Por outro lado, não deve haver compulsão para acreditar, uma vez que haja necessidade de acreditar, o equilíbrio do livre-arbítrio será violado. Portanto, Deus cuida para que no momento da ocorrência de um milagre, será sempre um resgate aberto, qualquer que pode ser usado para explicar o fenômeno milagroso pela explicação natural. A explicação pode ser exagerada e ridícula, mas será chamada de explicação para aquele que deseja entender de modo oposto ao verdadeiro objetivo. Qualquer um que esteja interessado em fortalecer sua fé, ativará sua mente e verá o fenômeno milagroso da mão da providência. Por outro lado, quem quiser insistir em negar a existência do fenômeno sobrenatural encontrará refúgio na explicação natural. A mesma pessoa continuará em seu caminho como se nada tivesse acontecido. O milagre mais impressionante que ocorreu durante o período da saída do Egito servirá como prova para tais palavras citadas anteriormente na divisão do Mar Vermelho. Justamente quando o povo acaba de entrar no mar, as águas se elevam, congelando-se e criando paredes para os dois lados. 12 trilhas, uma para cada tribo. Foi um milagre explícito. Moshe inclinou sua mão ao mar e este se partiu. A Torá menciona um detalhe interessante. Um forte vento soprava a noite toda. Por que este vento era necessário? Alguém imaginaria que o vento, por mais forte que seja, que poderia manter as paredes do mar erguidas? Já ouvimos falar de um tufão que criou uma estrada e estava no meio do mar? O vento daquela noite não fez nada para quebrar o Mar Vermelho, mas permitiu que os infiéis continuassem e negassem a existência do Criador. Era uma rota de fuga, através da qual todos aqueles que não queriam acreditar fugiram. Este fenômeno é repetido inúmeras vezes. Surpreendentemente, suas implicações são expressas fortemente hoje. A ciência revela, cada vez mais, o alcance do grande milagre chamado natureza. À medida que a pesquisa da ciência avança, os mecanismos mais sofisticados, responsáveis pela criação e pelo funcionamento do homem e de todo o universo são revelados. Esses mecanismos demonstram claramente que a criação é resultado do planejamento de um sábio criador, cuja sabedoria é inalcançável. E, no entanto, apesar de tudo, a ciência não aprendeu a reconhecer inequivocadamente a existência do Criador. Isto é possível graças a uma livre escolha do Criador para cada pessoa. Essa escolha permite-lhes confiar em explicações integrantes que não satisfazem o teste científico, desde que não reconheçam a verdade da fé. Muito obrigado.